comigo em Apocalipse 5. Versículo 4. Confesso aos irmãos que às vezes sentimos Deus tão perto que a vontade é sair aqui. Se ele está ficando curto, né? Como diz Paulo, cumprir o propósito. Vamos cumprir esse propósito, mas com o pensamento nos céus. Apocalipse 4. Apocalipse capítulo 4. Perdão. Versículo 4. Desculpa aí, professor. Louvado seja Deus. Apocalipse capítulo 5, versículo 4. Pertinho aí. Que diz assim a palavra de Deus: E eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, eu não vou entrar aqui na questão apocalíptica, isso do presbítero Paulo, né? Mas nós queremos falar um pouco nessa noite. Eu espero que o Espírito Santo nos dê o entendimento necessário para que nós possamos expressar aquilo que eu tenho falado conosco. É sabido de todos, ou da maioria, e se não vai ficar sabendo hoje, que o mundo, se eu me refiro ao mundo de pessoas, principalmente no pós-Covid, vivem muitas dificuldades. Nós sabemos que o atual momento que nós vivemos, ainda que alguns reclamem de algumas dificuldades, mas quem viveu aí há 30 anos, 50 atrás, sabe realmente o que é dificuldade. Nós estamos cercados de recursos financeiros também, tecnológicos, medicina, remédios. Vivemos cercados de muitos recursos, muitas coisas que facilitam a nossa vida, que melhoram a nossa condição de vida. Mas mesmo assim, não é suficiente para nos dar uma condição de vida, como a Bíblia diz, vida abundante. E por quê? Com tantos recursos, com a tecnologia ao nosso favor, onde hoje tem alguém na distância maior do mundo e nós podemos falar com ela vendo face a face, em tempo real. Uma vez que em outros tempos mandávamos uma carta, era 30, 60 dias para chegar. Então tudo isso são recursos que facilitam a nossa vida. Mas mesmo assim, nós vivemos um momento onde as pessoas
estão ansiosas, depressivas, as pessoas vivem com medo, muitas pessoas vivem em pânico. Por quê? Porque tantas coisas que nos assessoram seria para nos dar uma vida melhor. E nesses dias vivemos assim, ansiosos, preocupados, doentes, muitas vezes uma vida dupla, vive uma vida nas redes sociais, mas a realidade é outra. Muitas vezes vive uma vida aparentemente no meio da sociedade, mas em casa é outra. Por que isso? Louvado seja o nome de Jesus. João, quando ele faz esse registro, ele foi arrebatado até os céus, e o texto diz que ele viu um livro, e ele chorou muito, porque ele não viu ninguém capaz de abrir esse livro. Mas imediatamente alguém chamou a atenção e disse: não chores, não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, Jesus Cristo, o prometido, o Messias, o desejado das nações, aquele que é o único que pode suprir a necessidade do homem. Ainda que este homem seja cercado de recursos financeiros, medicina, remédios, vacinas, tecnologia, aviões ultra rápidos, ainda com a existência de tudo isso, não é suficiente para trazer ao homem paz, gozo, alegria, aquietação, esperança, confiança, porque só Jesus pode fazer isso. Jesus pode fazer isso na vida do mais pobre, daquele que tem mais falta, daquele que tem mais necessidade, daquele que está no meio, daquele que está desenganado pelos médicos, daquele que não tem nenhum recurso. E Jesus faz ele viver melhor do que aquele que tem todas as coisas. Jesus faz ele viver melhor do que aquele que está cercado de todos os bens, de poder e fama. E quanto mais poder e mais fama, mais distante de Deus. E João chorava, porque nesse livro estava escrito os juízos de Deus sobre aqueles que praticavam ou praticam a iniquidade, a injustiça. João chorava porque ele não havia um medo de que essas coisas acontecessem, que fosse vingado aquilo que os santos sofreram, e também para que se cumprisse a palavra de Deus. Lá em Abacuque, irmãos, Abacuque também fala semelhante, quando ele fala para o Senhor: até quando, Senhor? 2, clamarei eu e não me escutarás, gritarei violência e não me salvarás, porque razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação, e porque a destruição e a violência estão diante de mim, há também quem suscite a contenda em litígio. Por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. E em nossos dias, irmãos, não é diferente. A palavra de Deus é clara em dizer que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, ou se esfriará. Então, cada dia que passam, a iniquidade se aumenta, se multiplica, e com ela se vai o amor. Cada dia que passa, o homem, ele se afasta mais de Deus, aquele que não conhece a Deus.
Por isso que a própria Apocalipse vai dizer: aquele que é santo, santifique-se ainda. Aquele que é limpo, continue se limpando. Mas aquele que é sujo, ele vai continuar se sujando. Ele vai se tornar cada vez mais sujo. E João chorava, porque ele não via ninguém digno de abrir aquele livro. Mas eu quero dizer para os irmãos nessa noite, que Deus ele sempre cuidou, cuida e vai continuar cuidando do seu povo. Ainda que em meio às injustiças, ainda que em meio às dificuldades, mas lembre de uma coisa: Deus está cuidando do seu povo. Ele sempre cuidou e Ele vai continuar conosco. Mas também nós precisamos saber de uma coisa: quanto mais recursos nós temos, quanto mais facilidade ao nosso alcance, maior a probabilidade de afastarmos de Deus, maior a probabilidade de deixar de confiar no Senhor. Não deixar premeditadamente, não deixar de confiar em Deus na condição de descrente, mas deixar de confiar em Deus por criar recursos ao nosso alcance. Deixar de confiar em Deus porque muitas vezes lançamos mão daquilo que temos por perto. E eu volto a dizer para quem é mais velho aqui, de crente ou até de idade, que conhece a igreja há mais tempo, nós sabemos que a igreja era formada de pessoas mais simples, com menor poder aquisitivo, pessoas que eram mais dependentes, que na maioria das vezes recorria mais a Deus para resolver os seus problemas. É sabido que nesses tempos ouvia-se mais testemunhos de coisas impossíveis, de fatos que às vezes simples, mas é uma providência de Deus, porque alguém não tinha um recurso, não tinha uma condição. Era nesse momento que ouvíamos mais testemunho de cura, de pessoas sendo ressuscitadas, como também testemunho daquela pessoa que não tinha nada para comer e Deus proveu o pão pela necessidade. Louvado seja o nome de Jesus. E muitas vezes, meus irmãos, é na necessidade que nós vemos Deus, através da providência, através daquilo que Ele faz na nossa vida. Foi lá no deserto que a nação de Israel, saindo do Egito e agora se consolidando como uma nação, onde muitos haviam não esquecido, mas não conhecido ao Senhor, ouvia falar de Deus, e agora Deus se dá a ser conhecido deles, já operando ali de forma miraculosa para os tirar do Egito, trazendo aquelas pragas, na passagem do Mar Vermelho, e em todo o deserto Deus estava com eles, provendo, guardando, protegendo, sustentando, prosperando. Deus estava com eles. Eles estavam no deserto, mas Deus estava com eles. Eles estavam vivendo um momento de dificuldade, mas Deus estava com eles. Então não é a dificuldade que nos mata, não é a escassez que nos mata, não é a falta de recursos que nos mata. O que nos mata é a falta de Deus, da presença de Deus, da provisão de Deus na nossa vida. É isso que nos empobrece, é a falta de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, lá no Gênesis, quando o homem cai, comete o pecado, a Bíblia diz que Deus chegou procurando Adão, e Adão se esconde, e ele diz: eu ouvi a sua voz e me escondi, porque eu estava nu. Observe uma coisa: era o início do mundo, eram os primeiros habitantes da terra, tinha muito mais gente lá do que quando Deus quis destruir a nação de Israel e formar em Moisés um novo povo. Deus poderia naquele momento ter exterminado o homem, ter acabado, formado o
Ele tem poder para isso, mas ele preferiu cuidar do homem. Mesmo no pecado, Deus nunca abandonou o homem. Mesmo o homem se rebelando contra ele, ele nunca abandonou o homem. Mesmo o homem colocando como inimigo de Deus, ele nunca abandonou o homem. Pelo contrário, a história vai dizer que ele fez túnicas para cumprir a nudez do homem. Deus nunca nos abandona. Eu repito, irmãos, Deus não nos fez e deixou a nossa própria sorte. Ele sempre cuidou do homem, ele sempre guardou o homem, e ele continuou guardando, ele continuou vestindo, ele continuou fazendo túnicas. E passaram-se patriarcas, profetas, juízes, reis, e Deus sempre cuidando do homem. Então, na história, nós vamos ver Deus cuidando do homem, Deus chamando o homem, Deus guardando o homem, Deus querendo o melhor para o homem. Até que chega Jesus, o prometido. Ele dá a sua vida. Ele diz: eu dou a minha vida e torno a tomar. Ele diz que deu a vida por amor de muito. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele não veio para os perfeitos. Ele não veio para aqueles que estavam em condição de santos. Ele veio para os que se haviam perdido. Foi para isso que ele veio. Para a prostituta, para o usuário de droga, para o estuprador, para o homicida, para toda sorte de pessoas, toda sorte de pecado. Foram para esses que ele veio, foram por esses que ele morreu, foi por mim e por você que ele deu a sua vida, porque Deus nunca abandonou o homem, ele nunca deixou o homem à sua própria sorte. Mas o homem sempre quis fazer a sua própria vontade. E muitos se afastam de Deus por não aceitar as suas regras, os seus limites. Louvado seja o nome de Jesus. Mas aqueles que atentam para o Senhor, aquele que lança sobre ele as suas ansiedades, os seus problemas, aquele que confia nele, vê nele, que pode fazer alguma coisa por você. Ele sempre está disposto a ajudar. A Bíblia nos fala de uma viúva, e falando em recursos, ela havia perdido os recursos que ela tinha, que era o seu esposo, o seu marido, e logo em seguida o seu filho. E diz a história que aquela mulher vai no cortejo fúnebre para sepultar o seu filho. Do lado oposto havia Jesus, com seus discípulos e uma grande multidão. E diz o texto que quando Jesus olha para aquela mulher, ele se move de íntima compaixão. E mais uma vez nós vemos a frase: não chores. Não chores. Louvado seja o nome de Jesus. Deus nunca quis que você chorasse. E as lágrimas, irmãos, elas têm um valor tão grande que mesmo quando ela cai, ela é colhida. É a lágrima sincera, irmãos, ela tem um valor muito grande para Deus. Quando nós choramos com sinceridade, irmãos, Deus contempla as nossas lágrimas. Ele cuida e ele diz: não chores. Não chores. Eu estou cuidando, não chores. Ele E quando ele diz não chores, irmãos, é porque alguma coisa ele vai fazer.
chores. Ele conhece a minha e a sua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Ele conhece a minha e a sua vida, irmãos. Por isso que ele diz: não chores. E quando ele diz não chores, é porque ele pode fazer se enxugar suas lágrimas. Ele pode enxugar as lágrimas. Ele tem os meios para enxugar as nossas lágrimas. Hebreus 12, irmãos, diz assim: pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote, naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Olha o que diz o 18: porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Ele se fez homem, irmãos. Ele passou pelas mesmas coisas que nós passamos. Ele sentiu as mesmas necessidades. Ele sentiu dor, ele sentiu fome, ele se entristeceu. E ele foi também dependente do Pai. E conhecedor das nossas limitações, conhecedor das nossas fragilidades, inclusive fragilidades essas que eu citei no início, que nós vivemos nesse tempo. Conhecedor disso tudo, ele tem, ele pode, e ele faz. Ele nos socorre, irmãos. Ele nos socorre. Salmo 46 diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro presente na hora da angústia. Ele não é aquele socorro que vai chegar, ele é socorro presente. Ele está presente, ele está conosco. Ele não vai chegar, ele não está longe, ele não está viajando como Elias ali diante dos deuses de Baal, onde aqueles adeptos clamavam e Elias falava: grita mais alto, fala mais alto. Quem sabe ele está viajando? Não, nosso Deus, ele está presente. Antes de você clamar, ele está presente. Antes de você falar, ele sabe o que você precisa. Ele é socorro presente. Ele não é um socorro que você liga dependendo do trânsito da casa, dependendo da situação do tempo, dependendo da estrada. Não, ele está presente. Antes de você abrir a sua boca, ele sabe o que você precisa. E a palavra de Deus diz que ele dá mais do que a gente pede. Ele é socorro presente. Agora eu abro um parêntese. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender isso, irmãos, que ele está presente. Nós precisamos entender isso, que ele está presente, e não deixar as muitas lutas da vida nos impedir de ver, de senti-lo, de confiar. Porque as muitas coisas da vida nos impedem de ver Deus, de sentir Deus, de confiar em Deus. Nós não precisamos, irmãos, viver apavorados. A igreja do Senhor não precisa viver apavorada. A igreja do Senhor não precisa viver mendigando. A igreja do Senhor não precisa viver dependendo de homens, na condição de depositar confiança. Porque nós temos um Deus, e a Bíblia diz que Ele é todo poderoso. A Jesus foi dado todo o poder nos céus e na terra. Ele tem poder sobre a vida, ele tem poder sobre a natureza, ele tem poder até sobre os homens, e quando ele é ordem, o homem tem que obedecer. Ele tem poder sobre os demônios, ele tem poder sobre as enfermidades. Como diz alguém, ele continua no mesmo lugar de sempre, no controle de todas as coisas.
Ele sabe a hora certa de mandar chuva. Ele sabe a hora certa de cessar o sol. Ele sabe a hora certa, irmão, de mandar a sua vitória, a sua bênção, o seu milagre. Mas você precisa, irmão, de estar com os olhos abertos para ver. Senão o milagre vai passar na sua frente e você não vai perceber. A Bíblia diz que o profeta Eliseu foi cercado pelo exército, e tinha um moço ali, seu ajudante, que estava como muitos de nós estamos hoje, temendo diante do inimigo, temendo diante das dificuldades. Está com os olhos mais voltados para as dificuldades do que para Deus. E aquele moço estava vendo o exército poderoso e temeu. Mas o homem de Deus fez uma oração, pediu ao Senhor que abrisse os olhos daquele moço, e ele pode contemplar que o que estava com eles era maior do que aquele exército da terra, e o que está conosco não é maior do que o que está no mundo. Aquele que peleja em nosso favor é maior do que todos os exércitos da terra. Aquele que peleja por nós é maior do que tem todas as enfermidades. Aquele que peleja por nós é maior, irmão, do que o problema maior que você tem na sua vida. Ele é maior. Talvez você não tenha visto o tamanho dele. Talvez você tenha deixado esse problema se agigantar na sua vida. Mas ele é presente. Ele está contigo. Eis que eu estou convosco até a consumação dos séculos. Ele está contigo. Ele não te abandona. Ele não te deixa só. Louvado seja o nome de Jesus. Ele não abandona os seus. Ele não abandona aqueles que escolheram Ele como Deus, como o Senhor da sua vida, como o seu Salvador. Ele não abandona. Ele não abandona, irmãos. Ainda que o homem esteja no estado mais deplorável da vida, ele não abandona. Ele sempre está presente. Ele sempre está à espera de uma decisão. Glorificado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Asaf, no Salmo 73, ele começa dizendo que Deus é bom. Ele conhecia a bondade de Deus. Vamos ver. Ele começa dizendo: bom a Deus. Olha só como é que se parece conosco. Salmo 73. Olha como ele começa dizendo: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Nós observamos que ele sabia que Deus era bom. E nós sabemos que Deus é bom. Nós sabemos que Deus fez tudo por nós, que deu seu único filho para morrer, para nos salvar, para pagar uma dívida que era impagável aos recursos humanos. Ele sabia, irmãos, como nós muitas vezes sabemos. Mas nós sabemos e deixamos lá, colocamos lá numa prateleira do nosso cérebro, ou talvez até num baúzinho lá do nosso cérebro. Entenda isso, ele sabia, verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Mas ele diz: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, por pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Por que ele quase se escorregou? Qual foi o motivo que Asaf quase se desvia? Qual foi? Foi porque ele estava doente, desempregado? Foi, irmãos, porque ele estava só na vida? Porque ele não tinha amigos? Porque ele não tinha fama, não tinha sucesso? Não, meus queridos, porque isso não nos leva a escorregar, isso não nos leva a sair, a nos afastar da presença de Deus. Pelo contrário, muitas vezes isso nos leva para mais perto de Deus. A necessidade nos leva para mais perto de Deus. A escassez nos
enfermidade nos aproximar de Deus. A tendência é a escassez nos aproximar de Deus. Porque é Ele que tem o recurso, é Ele que tem a solução, é Ele que tem a cura. Mas o motivo dele quase ter se desviado foi porque ele tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios, ou seja, ver as muitas coisas que o mundo nos oferece, ver os muitos recursos, as muitas condições, ver a vida boa, ver a vida próspera. Não que o crente não possa usufruir das coisas de Deus na terra, é justamente pelo contrário. É o crente que precisa ter o melhor, é o crente que precisa viver o melhor. Louvado seja o nome de Jesus, porque é herdeiro. Essas coisas não podem nos afastar de Deus. Essas coisas não podem ofuscar os nossos olhos a ponto de não queremos sair desta terra. Essas coisas não podem mexer conosco de tal maneira onde nós não queremos sair deste mundo. E aí Deus permite que mesmo em meio a tantos recursos, mesmo diante de tantos aparatos médicos da ciência, mesmo assim ele não é capaz de suprir. Muitos milionários morrem porque o dinheiro não pode comprar saúde. Ele até traz algum benefício, o dinheiro traz até algum conforto, mas ele não compra a saúde, ele não compra a vida, porque a nossa vida está nas mãos de Deus. A vida do homem está nas mãos de Deus. Essa semana eu estava repetindo com um amigo, um profissional chegando ali na farmácia, o pessoal conversando, e falou de alguém que morreu. E quando eu me indaguei, era uma pessoa muito conhecida, um rapaz jovem, de 43 anos, estava investindo na sua empresa, comprando algumas máquinas, e sofreu uma parada cardíaca e morreu. Então, meus irmãos, você que está aqui hoje nessa noite, atente para uma coisa: a nossa vida está nas mãos